Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nosso estudo aos Hebreus, vamos concluir o capítulo de número 5 hoje, analisando os versículos 11 até o versículo 14. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê, fale ao nosso coração sobre a necessidade da chama acesa do seu Espírito, a fim de que nós possamos crescer no conhecimento de quem nós amamos, possamos crescer no conhecimento por amor, não por qualquer outra razão. Só convém crescer no conhecimento do seu Filho se nós o amarmos. Nos ensina isso nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Objetivo desse estudo: a importância de crescer no conhecimento bíblico, vivendo os princípios do Evangelho. Vivendo os princípios do Evangelho, amando ao Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós não podemos nos esquecer de algo importante. O que nós estudamos nos estudos anteriores? Exatamente no estudo anterior. O autor estava falando do sumo sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu disse, nós ainda vamos tratar esse assunto, porém nós paramos no estudo porque o autor parou de falar sobre isso. Se era difícil para aquela geração entender isso, uma geração que geralmente lia com profundidade o Velho Testamento e não entendia o que o autor está falando, imagine nos dias de hoje. Eu presenciei, através da minha experiência no ministério cristão, que pouquíssimos pastores têm conhecimento de Hebreus, especificamente desse sumo sacerdócio do Senhor Jesus acerca de Melquisedeque. Isso mostra a fraqueza do ensino ou da formação dos nossos pastores atuais. Eu sempre digo aos meus alunos de teologia, essa é a geração bíblica em que os pastores têm menos conhecimento da palavra de Deus, justamente num tempo em que se tem tanto acesso a informações através da internet. Isso é realmente algo interessante de se frisar. Então, quando o autor estava falando acerca dessa profundeza do conhecimento da palavra de Deus, ele se lembra da realidade dos seus leitores, a quem ele dirigia a sua epístola. Pessoas que, ao invés de terem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o que nós veremos que é um princípio bíblico nesse estudo, e ao invés de terem analisado ou estudado adequadamente o Senhor Jesus anunciado no Velho Testamento, não. Eles não fizeram. Esse é um extremo. Outro extremo. Alguns estavam abandonando a fé, abandonando a graça no Senhor Jesus, devido às perseguições. Tendo isso em mente, o autor então dá uma pausa na sua exposição da profundidade do que ia falar sobre o Senhor Jesus
para falar então da necessidade de amar ao Senhor Jesus. Pois qual o sentido, qual a necessidade de estudar a Bíblia sem amar o Senhor Jesus, sem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? O autor tratará isso nesses versículos, tratará sobre isso no capítulo 6, para então voltar à sua linha de raciocínio. Vamos então aos pormenores desse estudo, mas grave isso, sem se aprofundar na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, não há sentido em se aprender o Evangelho. O autor vinha tratando sobre algo difícil de compreender, o sumo sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Introduzi sobre isso já nesse estudo e falamos sobre isso no nosso estudo anterior. Todo hebreu sabia muito bem como funcionava a ordem sacerdotal na linhagem levítica. Porém, ao ouvir de uma ordem sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque, era algo totalmente novo. Não deveria ser algo totalmente novo, porque no Velho Testamento, nós já vimos e vamos relembrar hoje, o salmista falando sobre isso. No entanto, eles encararam isso como algo totalmente novo. Então isso mostra o quanto eles estavam despreparados para conhecer a revelação que Deus já havia dado pelos autores do Velho Testamento. Isso é algo que nós precisamos notar nesse estudo. Essa novidade só poderia ser entendida se o ouvinte tivesse um olhar atento ao Velho Testamento, onde reconhecesse que no Senhor Jesus uma nova aliança seria feita. Sobre essa nova aliança, eu ainda quero dar mais detalhes no momento apropriado, mas já vamos introduzir o que nós veremos ainda em Hebreus. Nós não estamos debaixo da aliança feita com Israel. Nós estamos debaixo da aliança que Deus fez conosco na pessoa do Senhor Jesus. É por isso mesmo que se chama Novo Testamento, Nova Aliança. E é por isso que nós temos Velho Testamento, Velha Aliança. O sábado, por exemplo, não é um mandamento para os cristãos. Ele era um mandamento para Israel. Aí os outros 9, todos os outros 9 testamentos estão, todas as outras 9 ordens de Deus estão no Novo Testamento. Mas Deus não replicou o sábado. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, onde o sábado, como nós já vimos, era uma sombra que apontava para o Senhor Jesus, o nosso descanso. Enquanto o sábado ele era sinal da aliança entre Deus e os homens, no Novo Testamento o Senhor Jesus é o próprio sinal da aliança entre Deus e os homens, o único mediador. Eles deveriam ter reconhecido isso. Se tivessem reconhecido, não estariam vivendo nos dias em que Hebreus foi escrito, não estariam vivendo debaixo da caducidade da velha aliança, a qual o autor falará nessa epístola que esvaneceu, que passou, que perdeu a sua importância quando uma nova foi estabelecida. E Deus disse que faria isso pelo profeta Jeremias, que estabeleceria um novo concerto entre ele e a casa de Israel. Lembrando que o Senhor Jesus primeiro se manifestou à casa de Israel. Primeiro foi evangelizado pelos próprios apóstolos aos judeus e somente depois chegou a nós. Então a aliança da qual nós fazemos parte, primeiro fez parte dos judeus. Já não a velha aliança, mas a nova aliança. Tudo isso fazia parte do Velho Testamento. Eles deveriam ter se aperfeiçoado nisso e então não haveria nenhuma dificuldade deles compreenderem a vontade de Deus expressa na pessoa do Senhor Jesus. Mas eles falharam nisso. Eles poderiam ter falhado em outras coisas, nisso não. Mas eles falharam justamente nisso. E eu desejo que nenhum cristão hoje falhe no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Como vimos nos estudos anteriores, o autor lembrou dos Salmos 2 e 110, onde Davi retratava o sumo sacerdócio do Senhor Jesus, e segundo a ordem de Melquisedeque. Davi então já havia anunciado essa ordem desse novo sacerdócio. Não um sacerdócio dado pela ordem levítica,
mas um sacerdócio anterior à ordem levítica. Um sacerdócio, como nós veremos em Hebreus, no qual Levi pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Onde o autor irá dizer, então este Melquisedeque é superior a Arão e a toda a sua ordem. Eles não entenderam isso, mas isso era a base para eles compreenderem o Senhor Jesus, ou no Senhor Jesus, uma nova aliança. E eles não compreenderam. Depois muitos vieram a se converter, mas ainda hoje muitos judeus não compreenderam e continuam debaixo da velha lei. Continuam aguardando a reconstrução de um templo para continuar os seus sacrifícios. Continuam negando ao Senhor Jesus. Que pena. Por outro lado, quantos cristãos que dizem conhecer o Senhor Jesus não se aprofundam na sua graça e no seu conhecimento. E isso é vontade do Pai para a vida de todo cristão. O autor se viu impedido de continuar sua dissertação por dois motivos básicos. Primeiro, falta do conhecimento veterotestamentário que aponta para a obra salvadora do Senhor Jesus. Por isso chama alguns de seus leitores de crianças do conhecimento. Versículo 12. 2. Muitos dos que conheceram ao Senhor Jesus, provando o dom celestial, estavam abandonando a graça de Deus devido à perseguição promovida pelos judaizantes. Isso estará no capítulo 6, versículos 1 a 8. Primeiro, muitos, ao invés de terem crescido no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, estavam estagnados. Ao invés de crescerem, tornarem-se adultos no conhecimento, permaneciam crianças. Então o autor diz que eles precisavam de leite ainda, não do que nós podemos chamar de uma feijoada, um alimento mais sólido. Segundo, que será objeto da nossa análise a partir do capítulo 6. Muitos estavam abandonando o Senhor Jesus, para os quais não há salvação, como nós veremos no versículo 6, a não ser que Deus os torne a chamar, a não ser que Deus lhe dê capacidade de arrepender-se. Então, o autor ele não via sentido em continuar tratando das profundezas do conhecimento da palavra de Deus, para quem não estava crescendo no conhecimento e na graça, e para quem estava abandonando ao Senhor Jesus. Tendo essas duas questões em mente, o autor diz no versículo 14 que o alimento sólido é para os adultos, aqueles que conhecem profundamente a graça de Deus, que examinaram as Escrituras e que se exercitam na graça salvadora do Senhor Jesus, deixando-se por ela envolver. Bem, o conhecimento são para esses. Os que se exercitam, ou aqueles que se aprofundam no conhecimento da graça salvadora do Senhor Jesus. Esse mundo é um ensaio, nós estamos sendo preparados para algo muito maior, quando nós vamos morar com Deus. Já não há mais ênfase nas lutas, já não há mais ênfase nas doenças, já não há mais ênfase nos problemas, em nada. Quando nós entendemos que nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Eu não me lembro muito bem de uma ilustração de uma pessoa que treinava com discos muito pesados, aqueles discos de arremesso, e ele arremessava aqueles discos pesados. Quando ele foi para, não me lembro se uma Olimpíada ou onde é que ele foi, os dados eram muito menores, então quando ele os arremessava, ele lançava muito longe, porque ele havia treinado com outros maiores. Essa deve ser a graça do Senhor Jesus na nossa vida. Não devemos dar ênfase às lutas da vida, mas à graça de Deus que um dia nos receberá nos céus, quando então nós vamos morar com Deus, com o Senhor Jesus. Crescer no conhecimento do Senhor Jesus, então, é para nós nos aperfeiçoarmos nessa certeza de que passaremos por essa vida. Qual a razão para nós nos aperfeiçoarmos no sumo sacerdócio do Senhor Jesus? Simples, saber que nós podemos entrar diante de Deus, no Santo dos Santos, na pessoa do Senhor Jesus. Dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos, saber que nós estamos falando com Deus. Que Deus recebe a nossa oração por meio do Senhor Jesus.
Ora, se isso não tem importância para você, o que mais pode ter importância para você? Ou o que é que tem importância que é mais importante do que isso? Saber que você é ouvido por Deus, porque o Senhor Jesus te leva à presença de Deus no tabernáculo que está nos céus. Que glória! Eu não conheço nada melhor do que isso. Falar da profundidade da obra do Senhor Jesus a quem pretende depender de si para a salvação não faz sentido. E por essa razão o autor deu uma pausa em seu raciocínio. É exatamente isso que ocorre em muitas igrejas nos dias atuais. Ao invés de pregarem sobre a suficiência da graça de Deus para a salvação, pregam sobre obras, como dizimar, ofertar, abandonar o pecado, como se fazendo tais coisas fôssemos salvos. Prática de obras não traz salvação. A graça de Deus nos capacita a realizar as obras que Deus deseja. Boas obras é resultado da salvação dada pelo Senhor Jesus, não o contrário. No tempo devido, nós veremos que de todas as leis do 10º Testamento no Novo Concerto, apenas o sábado não é exigido, ou a observância do sábado não é exigida dos cristãos, e já falamos sobre isso, simplesmente porque o sábado é o próprio Senhor Jesus, é o nosso descanso. Porém, todas as demais leis estão implícitas no Novo Testamento, como não ter outros deuses, não criar imagens, não furtar, não adulterar, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não jurar falsamente, não invocar o nome de Deus em vão. Tudo isso. Porém, no novo concerto, é a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus quem nos leva a praticar. Nós não fazemos para ser salvos, nós não fazemos para ser aquilo, uma obra que nós realizamos, a fim de sermos aceitos. Nós já somos aceitos por Deus na pessoa do Senhor Jesus. E, portanto, este mandamento é vida e não morte. Ele é vida porque o Senhor Jesus nos vivifica. E automaticamente, então, nós cumprimos. Quem não cumpre a lei de Deus, não tem o Senhor Jesus vivendo na sua vida. Porque todo aquele que tem o Senhor Jesus vivendo na sua vida, esse cumpre a lei de Deus. Portanto, não faz sentido crescer no conhecimento do Senhor Jesus sem viver as bases, as bases mais simples do Evangelho, como nós estamos vendo: fé, amor, perseverança no Senhor Jesus. Muito amor ao Senhor Jesus é exigido antes de se aprofundar no conhecimento que Ele mesmo nos deu. Resumindo então, esta sessão de Hebreus que nós estamos estudando. Falar da profundidade da obra salvífica do Senhor Jesus, a quem sequer o tem como seu único e suficiente Salvador, que não busca crescer no conhecimento de sua pessoa e obra, não faz sentido. Não passa de um conhecimento intelectual. Não passa de ler a Bíblia como quem lê qualquer outro livro. E a Bíblia não é qualquer livro. Ela é a palavra de Deus, dada pelo próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, é acompanhada de poder. Que nós possamos pensar nisso antes de nós nos aprofundarmos no conhecimento bíblico. É preciso amar o nosso único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Cristão que não cresce na graça e conhecimento do Senhor Jesus, como admoestado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, não está apto a receber alimento sólido, como nós vemos no versículo 14. Feijoada é para adultos, para bebê, o alimento ideal é o leitinho. Quem ainda não se apoderou dos princípios do Evangelho, deve voltar ao tempo em que foi evangelizado, ao tempo em que foi ensinado. Antes de desejar crescer no conhecimento, deve crescer no amor, na fé, na necessidade do batismo, dos primeiros. O autor aos Hebreus, ele entra nesses detalhes. Logo à frente, ele vai falar que ele não deseja que ele falasse sobre essas coisas se o Pai permitir.
Ele não estava lançando mão dos princípios básicos do Evangelho. Ele estava falando a quem já se confessa cristão. E quem se confessa cristão deve ter crescido. Pare, pense nisso e se pergunte: você já obedeceu o princípio da palavra de Deus que nós vimos? Você já cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Ou você ainda precisa de leitinho, espiritualmente falando? A vontade de Deus é que examinemos as Escrituras, a fim de conhecer a graça revelada pelo Pai na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para o cristão, aquele que se confessa cristão. Cresça na graça e no conhecimento do Pai, do Senhor Jesus. Examine as Escrituras e veja em que é que você tem que se aperfeiçoar. Se você se considera cristão, mas você não lê a Escritura, você não cresce no conhecimento de Deus, que tipo de cristão, afinal de contas, você é? E para atendermos a essa vontade do Pai, primeiramente devemos viver solidamente os princípios elementares da vontade de Deus. Vemos isso no versículo 13. Se não vivermos os princípios básicos do Evangelho, fé no Senhor Jesus para a salvação, amor, perseverança na fé, de que adianta desejar conhecimento mais profundo? Veja a situação dos cristãos que vivem nos países onde o Evangelho não é permitido. E nós temos muitos países hoje onde o Evangelho não é permitido. Não se pode ter uma Bíblia. Não se pode se reunir, não se pode frequentar uma igreja. Não há igrejas como na Coreia do Norte. As igrejas que existem não são cristãs. Atendem apenas ao desejo do ditador do país. Essas pessoas, a maioria, não cresce no conhecimento da palavra porque sequer tem a palavra. Muitos se arriscam rasgando folhas da Bíblia para poder guardar consigo. Mas muitos nem sequer se arriscam a tal. Então tudo que eles têm no coração é a fé no Senhor Jesus para a salvação, o amor a quem os amou. E aí eles amam o seu Senhor e ao seu próximo. Ora, estas pessoas estariam plenamente aptas a crescerem no conhecimento da palavra se Deus lhes desse essa oportunidade. E pelo jeito você que me assiste tem. Porque se você está assistindo isso no YouTube, é sinal de que onde você mora não há nenhum empecilho para que você acesse o YouTube. Eu não sei se você sabe, mas há países onde esse vídeo não entra. Qualquer vídeo evangelístico ou da palavra de Deus não entra. Então não é o seu caso. Você está livre para crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu te faço então é: você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Ou, me desculpe te perguntar, você é um cristão relaxado? Qual dos dois casos? Eu espero que o primeiro. Note que o autor parou de dissertar sobre o conhecimento profundo do sumo sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, para lembrar que os seus leitores precisavam firmar-se na fé e no amor ao Senhor Jesus, bem como perseverar na fé já professada. Amor ao Senhor Jesus e perseverar na fé professada. Quem ama a Deus ama o Senhor Jesus, quem ama o Senhor Jesus ama a Deus, quem ama a Deus ama o seu próximo.
e persevera na fé e nada tira ele. Para com esse negócio de colocar a ênfase nas doenças, nos problemas, porque nada pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Primeiro, o amor, a fé. Depois, o crescimento, o conhecimento de Deus. Conhecimento bíblico sem a chama acesa do Espírito Santo no coração do cristão não faz sentido dentro da vontade de Deus para os homens. Quando convidamos o Espírito Santo de Deus a habitar em nós, ele acende a lareira do nosso coração e esse fogo não pode ser apagado. Esse fogo aceso nos leva a adquirir mais conhecimento daquele que ganhou o nosso coração. E então nos aperfeiçoamos na vontade do Pai para nossas vidas. Essa é a ordem de Deus para a busca do conhecimento. Todo cristão deve ter experimentado o batismo que vem do alto, o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no coração do cristão, ele acende o fogo, ele acende a lareira do coração, ele coloca muito amor pelo Senhor Jesus, muito amor pela obra de Deus, muito amor pela nossa família, muito amor pelo próximo, porque isso é fruto do amor de Deus. Aí então é quando muitas pessoas dizem assim, eu não consigo mais frequentar a igreja, eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a palavra. Meu irmão, se você está nessa situação, meu irmão, minha irmã, sabe uma coisa? O que te falta não é buscar a Deus. O que te falta é você se entregar a Deus. Considere-se, por favor, como alguém que está se afogando e que já perdeu os pontos e que vai morrer. Clame pelo socorro e quando esse socorro chegar, se entregue. Eu não sei se você sabe, mas todo profissional que é um bombeiro, ele, no seu treinamento para resgatar uma vítima que está se afogando, ele tem no seu treinamento dominar a vítima. Porque toda pessoa que está se afogando, quando alguém chega para salvá-lo, ele se bate, nisso que ele se bate, ele acaba quase que matando aquele que o tenta salvar. Nós deveríamos, quando fôssemos ser salvos de um afogamento, quando chegasse o resgate, nós deveríamos nos entregar, porque aí ficaria fácil aquela pessoa nos pegar e nos conduzir salvos à praia. Quando Deus te buscar, se entregue, não resista, não tente encontrar na igreja, não tente encontrar no pastor, não tente encontrar em ninguém aquilo que você precisa, somente em Deus. Deus te buscou na pessoa do seu filho, Ele te ama, se entregue a esse amor. Congregar, ir na igreja, orar, ler a palavra é consequência.